Olá, segundo ano. Eu sou a professora Franciele. Estou aqui no lugar do Jefferson para fazer a revisão do trimestre com vocês, tá? Então o Jefferson volta na próxima aula, a gente fez, um combinado que ele vai dar aula lá no meu terceiro ano, eu vim aqui dar aula para vocês no segundo. Então na aula de hoje a gente vai fazer uma revisão daquele início que vocês estudaram da classificação dos seres vivos, para ver se vocês entenderam mesmo, se conseguem fazer os exercícios sozinhos, se precisam de alguma ajuda, tirar dúvida com o professor ainda, tá? Então vamos lá. Primeiro, uma notícia aqui da revisão trimestral, tá? Os objetivos da aula de hoje são revisar todos os conteúdos ali, desde as características dos seres vivos, a classificação, nomenclatura e o que é uma espécie, tá? Que esses conceitos são bem importantes. Vamos então começar com a notícia. Pesquisadores batizam nova espécie de cobra com homenagem à personagem de Harry Potter. Nome da Trimeresurus Salazar faz menção aos fundadores da escola de magia, Salazar Sonserina, que conseguia falar com cobras. Então, olha que legal. Eles descobriram uma nova espécie de cobra e a pessoa que descobriu resolveu fazer uma homenagem ao filme que ela gostava do Harry Potter. Pode acontecer isso? Pode, desde que siga as regras de nomenclatura. E a gente vai falar de algumas coisas, sobre esse assunto na aula de hoje. O que é uma espécie, como é que a gente dá nome a ela, o que é as outras formas de classificar um ser vivo. Então, vamos começar aqui, gente. Primeiro, o que é um ser vivo? Para a gente classificar, a gente tem que saber o que é um ser vivo. Então, quando eu pego um organismo qualquer, como é que eu posso confirmar que ele é um ser vivo? Primeiro, célula. Então, os seres vivos têm célula, que pode ser do tipo procarionte ou pode ser do tipo eucarionte. A eucarionte é a que tem núcleo bem definido, que tem carioteca, envoltório nuclear. A procarionte tem o material genético disperso no citoplasma, não tem núcleo definido. Segunda coisa importante, metabolismo. Então, todo ser vivo tem metabolismo, que são as reações químicas que ocorrem dentro do corpo, tá? O que mais? Material genético, que pode ser o DNA ou pode ser o RNA, ou às vezes pode ser os dois. O que mais? Reprodução. Pode se reproduzir de maneira sexuada ou assexuada. E lembrando que a forma sexuada é importante para garantir a variabilidade genética da espécie. Ainda, mutação e evolução. Coloquei os dois juntos porque eles estão relacionados. Então, toda espécie é capaz de sofrer mutação. O que é mutação? Mudanças. Então, toda espécie sofre mudanças no seu DNA que pode gerar evolução. Então, isso é importante também. E, por último, ainda, reação a estímulos. Ah, professora, mas planta reage a estímulo? Sim, se a gente pensar, por exemplo, o girassol. Ele está girando ali conforme a posição do sol. Tem a planta dormideira, que eu encosto nela, ela fecha as folhinhas. Então, as plantas também reagem a estímulos diferentes do que os nossos, mas reagem, tá? Mas e os vírus? Então, eu vou colocar aqui de cara uma perguntinha para vocês, para ver se vocês lembram a respeito dos vírus, que eu sei que o Jefferson já falou bastante. Então, aqui, até os dias atuais, ainda não há um consenso no meio científico em relação aos vírus. Esses organismos são seres vivos ou não? Andrew Scott, em seu livro Piratas da Célula, definiu os vírus como minúsculos piratas biológicos, porque invadem as células, saqueiam seus nutrientes e utilizam as reações químicas das mesmas para se reproduzir. Assinale a alternativa que apresenta as características utilizadas pelos cientistas que defendem que os vírus são seres vivos. Letra A, presença de célula e metabolismo próprio. Letra B, presença de material genético, capacidade de reprodução, mutação e evolução. Letra C, ausência de células e de metabolismo próprio. Letra D, ausência de material genético e capacidade de reprodução. Ou letra E, presença de organelas membranosas e núcleo celular. Qual que é a resposta correta?
aí, gente? Então, primeira coisa, está perguntando quais características que os cientistas utilizam para dizer que os vírus são seres vivos. Tá? Então, tem duas frentes dos cientistas, um que diz que é ser vivo e outro que não. Então, qual que é a característica? Presença de material genético, capacidade de reprodução, mutação e evolução. Então, os vírus, eles têm DNA ou RNA, eles têm capacidade de reproduzir dentro das células, né, do hospedeiro dele, ele é um parasita obrigatório intracelular, né? E ainda ele pode sofrer mutação e evolução. Por isso que a gente pega tantas gripes ao longo da vida, por isso que a gente está tendo esse problema com o coronavírus, né? Um vírus que sofreu mutação, que era de um mamífero lá qualquer e começou a infectar o homem então. Então, essa tabela aqui está mostrando isso que eu falei para vocês, gente. Seres vivos, os vírus, então, eles não são, né, não é 100% de certeza que eles são seres vivos ou que eles não são. Tem duas correntes de cientista, uma que defende que é, outra que defende que não é, e vocês têm que saber o que cada uma dessas correntes usa para defender seu ponto de vista, né? Então, primeiro, os vírus têm características de seres vivos. Quais? Eles têm DNA ou RNA, que são os ácidos nucleicos, eles produzem proteínas por conta disso, eles são capazes de reproduzir, de mutar e evoluir. Tá? Então, isso é característica de ser vivo. Só que, em contrapartida, eles não têm células. Essa é a principal característica utilizada para dizer que eles não são seres vivos. Eles não possuem células. E além disso, eles não têm metabolismo próprio. Então, tudo que eles precisam fazer, as reações químicas, reprodução, mutação, evolução, eles só fazem se eles estiverem dentro de uma célula hospedeira. Tá? Então, essas são as características dos vírus, bem importante. Mais um exercício, então. Vamos ver se vocês conseguem fazer sozinhos. Você é um sundae polvilhado de ovo maltine. Alguém te acha gostoso aqui, ó. Pelo menos do ponto de vista dos micróbios. Existem mais micro-organismos pastando pela sua pele do que gente vivendo no planeta. Para eles, seu corpo é um paraíso, um oásis onde água e comida jorram o tempo todo. Imagine que um desses micro-organismos é responsável por uma nova doença altamente letal. Os cientistas ainda sabem pouco sobre a doença, mas descobriram que o micro-organismo que a causa é unicelular e tem DNA disperso no citoplasma. Que organismo é esse? Justifique. E aí, gente, conseguiram? Então, aqui tem que lembrar que tipo de organismo que tem uma célula que tem o DNA disperso no citoplasma. Então, o único organismo que tem esse tipo de célula são os organismos procariontes. Os organismos procariontes são quais, gente? As bactérias, tá? Então, eu tenho certeza que é uma bactéria por causa dessa informação. Então, a bactéria, pois, são os únicos organismos procariontes. Então, se falasse para mim, o exercício podia estar dizendo assim, ó, é um organismo acelular. Se fosse acelular, seria o vírus. Mas como é uma célula
procarionte, no caso, é uma bactéria. Se falasse uma célula eucarionte, aí poderia ser um fungo, poderia ser um protozoário, tá? Então, eu só tenho certeza que é uma bactéria porque esse tipo de célula é exclusiva desse grupo. Continuando aqui, gente. A gente pode classificar os seres vivos de diversas formas. Aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês. Ó. Eu posso classificar eles quanto à quantidade de células. Então, eles podem ser unicelulares, podem ser pluricelulares. Eu posso classificar eles quanto ao tipo de célula, procarionte ou eucarionte. Posso classificar quanto ao tipo de reprodução, né? Se é assexuada ou sexuada. E ali ainda se ele é autótrofo ou heterótrofo, né? O tipo de nutrição. Se ele produz o próprio alimento ou ele precisa se alimentar de uma outra fonte. Então, aqui são alguns exemplos de classificação dos seres vivos. Mas para a gente, hoje, a forma mais importante é essa que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Só lembrando aqui, que a gente acabou de falar, reino Monera, o único que tem célula procarionte. Quem faz parte? Bactérias, cianobactérias e arqueobactérias. Então, tudo que aparecer bactéria, você já sabe que é do reino Monera. E a célula, né? O DNA disperso no citoplasma. Agora, a gente vai para o tipo de classificação que interessa para a aula de hoje, tá? Que é a classificação utilizada por Linneu. Então, Linneu foi o primeiro, né, cientista a tentar classificar. Outros já tinham tentado, na verdade, mas essa forma que Linneu utilizou é utilizada até hoje. Né? Foi adaptada, melhorada, mas é utilizada até hoje. Então, vejam só. Aqui a gente tem reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Vocês estão vendo por esse desenho aqui, ó, que o reino, né, é a categoria maior e a espécie é a menor. Então, vejam, gente, quanto mais perto da espécie eu chego, mais parecidos os indivíduos ficam, porque eles são mais aparentados. Quanto mais perto do reino eu chego, maior é a diversidade de organismos, porque eles são mais diferentes, mas eu tenho uma diversidade maior também. Isso está escrito aqui, gente, tá? Esse reficofage é um jeito de vocês lembrarem a ordem, tá? Então, coloquem na cabeça de vocês o reficofage, re de reino, fi de filo, c de classe, o de ordem, fá de família, g de gênero e e de espécie. Então, vejam, quanto mais perto da espécie, menor a biodiversidade. Né? Quanto mais perto do reino, maior a biodiversidade. Porém, a semelhança vai ficando mais perto conforme eu vou chegando perto da espécie. Isso é importante, tá? Então, vocês estão vendo aqui a classificação, tem que lembrar disso. O reficofage. Um exemplo disso para vocês entenderem um pouco melhor. Então, aqui eu peguei, né, o leopardo, tá em inglês, mas não faz mal, eu vou falando junto com vocês. Então, o leopardo, ele está aqui dentro do reino Animalia, o reino dos animais, certo? Só que quando eu falo do reino Animalia, eu estou falando de todos os animais, gente. Desde a esponja, a lombriga, a estrela do mar, então a gente tem uma gama muito grande. Então, se eu falo para você que eu estou falando de um animal, pode ser qualquer um desses. Você não tem muito parâmetro para dizer, para identificar qual que eu estou te falando. Então, eu vou para uma classe que é um pouco menor, que exclui algum já. Vou para o filo. Então, o leopardo é do filo Chordata. O que é o filo Chordata? Os cordados, vocês vão estudar ainda, mas eles têm várias características entre elas. Por exemplo, a coluna vertebral, uma delas, né? A notocorda, principalmente. Então, os cordados, você já exclui lá os insetos, os moluscos, exclui uma quantidade grande de animais. Então, mas ainda tem bastante coisa. Então, vamos para uma classe um pouco menor. Classe mamália. Entra só os mamíferos. Então, agora eu já tirei um monte de cordados também. Os peixes, por exemplo, né? Tirei. Mas ainda tem muita coisa aqui dentro. Vou para mais um, vou para a ordem carnívora. Então, agora eu só estou falando de animal carnívoro, né? Tirei os outros. Mas tem bastante coisa aqui ainda. Tem cachorro, tem gato, tem um monte, né, de carnívoro. Vou para a família. Estou falando da família dos felídeos, né? Aqui dentro eu só tenho os grandes gatos, os gatos, enfim. Mas ainda tem bastante coisa. Então, eu vou para o gênero, Panthera. Quando eu chego no gênero, já fica mais restrito. Então, quando eu estou falando do gênero Panthera, eu posso estar falando do leopardo, posso estar falando ali da onça, do leão, do tigre e alguns outros também. Coloquei alguns exemplos para vocês. Mas quando eu falo Panthera pardus, eu tenho certeza que eu estou falando do leopardo, que eu não estou falando do leão, que eu não estou falando da onça. Então, tá vendo? Eu vou ficando em categorias cada vez menores para chegar no organismo que eu quero. Isso é bem importante, né? Porque quando a gente está estudando uma espécie, enfim, a gente tem que saber as características do grupo que ela pertence. Um quiz, então, para ver se vocês conseguem fazer sozinho agora. O homem e o gorila pertencem à mesma ordem, são primatas. Pertencem também obrigatoriamente ao mesmo ou à mesma espécie
B, gênero, C, espécie e gênero ou D, reino, filo e classe? E aí, gente, conseguiram? Eu vou voltar um slide para vocês verem junto comigo, tá? Então, eu estou dizendo que eles são da mesma ordem, certo? Se eles são da mesma ordem, ó, a ordem está aqui. Obrigatoriamente, eles têm que ser do mesmo, tudo que ficou para trás, ó, a ordem está aqui. Então, ele também tem que ser da mesma classe, do mesmo filo e do mesmo reino. Porque tá vendo que é tudo como se estivesse dentro de caixinhas? Então, se a caixinha, a ordem está aqui, ó, tem que estar dentro da classe, do filo e do reino também. O que está para frente pode ou não ser diferente, mas o que está para trás obrigatoriamente é igual, ok? Então vamos lá de volta. Se ele é da mesma ordem, então obrigatoriamente ele é do mesmo reino, do mesmo filo e da mesma classe, ok? Então isso também bem tranquilo. Escreve o reficofage aí e faz a flechinha de o que ele é igual, o que ele é diferente, para resolver o exercício. Mais um quiz então. A enorme diversidade das formas de vida sempre encanta aqueles que tentam descrever e classificar as espécies. A taxonomia moderna não leva em consideração apenas as características do animal, mas procura correlacioná-las a outros organismos, baseando-se em suas estruturas hereditárias. Desse modo, à medida que se analisam as variações ocorridas na passagem de nível de espécie para reino, é possível observar que: letra A, diminui a diversidade biológica. Letra B, diminui a relação de parentesco? Letra C, aumenta a semelhança histofisiológica? Ou letra D, aumenta o número de estruturas comuns?
aí, gente? Então, vejam, vocês estão indo da caixinha menor, que é a espécie, voltando para o reino, que é a caixa maior. Então, o que acontece aqui? Diminui a relação de parentesco. Então, eles vão ficando cada vez menos parecidos, né? O parentesco vai diminuindo. É isso que está acontecendo. Mais uma coisinha para a gente ler junto aqui, ó. Mesma espécie, nomes diferentes, como a biologia resolve esse problema? Você sabe qual a diferença entre a mandioquinha, a batata salsa, a batata baroa, cenourinha amarela e cenourinha branca? Nenhuma, apenas o nome, dito de formas distintas em diferentes partes do Brasil. Então aqui continua, mas vamos resumir aqui. Então está falando que, né, o mesmo organismo está recebendo diferentes nomes. Como é que a gente lida com isso na biologia? Vocês sabem, a gente resolveu então dar os nomes científicos. Justamente para evitar esse tipo de coisa, porque não faz mal ter nome popular diferente. Mas faz de conta que eu vou estudar esse organismo, que eu vou estudar a batata baroa. E começa a fazer uma pesquisa sobre, né, o que já tem sobre ela, para eu poder continuar a minha pesquisa. E só acho ali um monte de coisa da batata salsa, da mandioquinha. E eu não relaciono uma coisa a outra, porque eu não sou da outra região. Então eu vou fazer de volta um monte de estudo que já está pronto e que não vai servir para muita coisa. Então, quando a gente dá um nome científico, o nome científico é igual em qualquer local do planeta, né? Então, eu sei que lá na China estavam estudando essa batata também e que já tem estudo sobre ela. Então, vai ficar mais fácil de eu ver o que já tem para eu partir dali a minha pesquisa, né? Ou para eu comparar a minha pesquisa. Então, como é que a gente dá nome para os seres vivos? Vamos lá, tem algumas regras. Coloquei o exemplo aqui da onça para vocês, a onça pintada. Pantera onca, tá? Primeira regra, tem que ter 2 nomes. Tá? Então, 2 nomes. O primeiro nome, ele sozinho, ele significa o gênero. Né? O gênero ele tem que estar escrito em letra maiúscula, a primeira letra da palavra, né? Igual está aqui, pantera. O segundo nome está dizendo aqui que é o epíteto específico. Preciso lembrar desse nome, professora? Não, mas o que você precisa lembrar? Que o segundo nome sozinho, ele não quer dizer nada. Tá? Ele só tem um significado, ele só tem uma função se ele estiver junto com o nome, com o primeiro nome, que é o gênero. Então, o primeiro nome sozinho, ele quer dizer alguma coisa, ele quer dizer o gênero, mas o segundo nome sozinho não diz nada pra gente, ele precisa estar junto com o primeiro nome, tá? E esse segundo nome, ele tem que estar com a letra minúscula. Então, a gente já viu algumas regras, ó, 2 nomes, primeiro nome com letra maiúscula, segundo nome com letra minúscula. Próxima regra, ele tem que estar latinizado. Por que latinizado? Porque o latim é uma língua morta. Ela não se modifica mais, então não tem problema no futuro, né, de mudar a língua. E por último ainda, o nome tem que estar destacado. Como é que eu destaco? Ou grifando ou colocando em itálico. Então, lógico que no seu caderno você vai colocar um grifo, né, porque você não vai conseguir escrever em itálico. Mas aqui, ó, ele está em itálico, então a letra fica tortinha. Estão conseguindo reparar? Isso é importante, tem que saber as regras de nomenclatura. Então, um exercício para ver se vocês entenderam. Os nerds estão presentes realizando trabalho nas mais diversas áreas da ciência. E na biologia, a presença deles é notada, muitas vezes, quando uma espécie nova é descoberta e precisa ser batizada. Ao nomear novas espécies, esses cientistas optam por utilizar nomes que fazem referência a famosos personagens de ficção. Assinale a alternativa que traz escrito corretamente o nome da espécie segundo as regras da nomenclatura binominal.
E aí, gente, tranquilo também, né? Vamos por partes, então. Primeira coisa, tem que ter 2 nomes. Todos têm? Tem. Então, por essa regra, não consegui eliminar ninguém. Segunda coisa importante, tem que estar primeiro nome com letra maiúscula. Todos estão? Não, a gente já eliminou 2 aqui. Eliminou ali o que fez referência ao Jedi lá de Star Wars e o Darth Vader também de Star Wars. Mas, próxima regra, segundo nome com letra minúscula, a gente consegue eliminar alguém? Já consegue, ó. Mais um aqui. Então, a gente ficou em dúvida entre 2 aqui, a letra A e a letra B. Próxima regra, tem que estar latinizado. Os 2 estão, né? Esses nomes complicados que a gente não entende muito bem. Próxima regra, tem que estar destacado. Qual deles está destacado? O do Thanos, né? Então vejam, a espécie ali de dinossauro que homenageou o Thanos é que está escrito corretamente. E tem um monte de jeito, gente. Tem homenagem a Shakira, a Beyoncé, a Ronaldinho Gaúcho, tem a Obama, homenagem a um monte de gente, tá? Então, se um dia vocês descobrirem uma espécie, vocês podem escolher quem vão homenagear. Próximo aqui, gente, a gente vai falar um pouquinho, bem rapidinho, dos 5 reinos para vocês lembrarem as características. Monera, reino das bactérias. Então, são unicelulares, são os únicos procarióticos. Ó, isso é bem importante, gente, principal característica. Podem ser autótrofos ou heterótrofos. Então, tem bactéria que produz o próprio alimento por quimiossíntese, tem bactéria que não. São as bactérias, as cianobactérias e as arquibactérias. Segundo aqui, que vocês já viram também, protoctista. Aqui dentro do protoctista, a gente tem seres unicelulares, os protozoários, e pode ter os pluricelulares, as algas, por exemplo. Todos são eucarióticos. Autótrofos ou heterótrofos, né? A alga produz o próprio alimento, são protozoários e algas. Importante desse grupo é mostrar que eles são bem diferentes, né? A alga e o protozoário, eles não têm muita coisa em comum. Então, provavelmente, daqui a alguns anos, esse grupo vai sedimentar, né? Vai alga para um lado e protozoário para o outro. Por enquanto, eles estão juntos aqui. Próximo aqui, o fungo, unicelulares ou pluricelulares, eucarióticos também, heterótrofos, então não tem fungo que produz o próprio alimento, são os fungos. Plante, vocês sabem, as plantas, pluricelulares, eucarióticos, heterótrofos e, por último, os animais, pluricelulares, eucarióticos e heterótrofos, certo? Então, aqui as características principais de cada um. Um quiz rapidinho para isso, então. Associe o reino a algumas de suas características. Então, vejam a tabela e associem.
Esse aqui, cada um tem uma tática, né, gente? Cada um foi para o organismo que sabia melhor, enfim. Mas tem que ter dado certo. Qual a resposta? Reino Monera, procarióticos unicelulares. Protistas são eucarióticos, podem se unir ou pluricelulares e são heterótrofos. Número 3, os fungos, eucarióticos, unicelulares, multicelulares, heterótrofos. Aqui ainda as plantas, né? Fotossintetizante, já deu uma dica bem boa. E por último, os animais. Então, letra B. Aqui, gente, por causa do reino Monera, do reino das bactérias, não foi um probleminha, mas uma coisinha ali. Quando começaram a descobrir, então, a biologia molecular, estudar os organismos, né, de uma forma menorzinha dentro do corpo deles ali, eles descobriram que as bactérias tinham diferenças muito grandes entre elas, que talvez elas não devessem estar no mesmo grupo. Então, para não segmentar o reino, eles criaram uma categoria acima do reino, que é o domínio. Então, vejam só, foi criado, então, 3 domínios. O que significa isso? Vamos ver aqui, ó. A gente tem 2 domínios para o reino Monera. Primeiro domínio Arqueia, são aquelas bactérias, as arqueobactérias, que vivem em locais extremos, as extremófilas, que é dentro de vulcão, no fundo do mar. E a bactéria, que são as outras bactérias, as normais e as cianobactérias, tá? Todos os outros reinos estão dentro de um único domínio, que é o domínio Eucária. Então, foi criado 2 domínios para um único reino, que é o reino Monera, tá? Então, só para vocês entenderem um pouquinho, apesar de domínio ser menos cobrado de vocês. Uma coisa importante agora, a gente falou de espécie, mas o que é uma espécie? Se a gente for ver, a gente tem mais de 20 definições diferentes para a espécie. A gente vai falar da principal, que lógico que tem algumas ressalvas, mas a gente não vai entrar nesse detalhe. Então, a principal as espécies são, né, conjuntos, né, de organismos que são semelhantes entre si, capazes de acasalar e gerar um filhote fértil. Então, esse filhote tem que crescer e acasalar e gerar outro filhote também. Isso é uma espécie, tá? Mas a gente tem um detalhezinho aqui, ó. A gente tem cruzamento entre espécies diferentes? Pode ter. São os animais híbridos. Aqui vocês estão vendo 2 exemplos. O ligre e a mula. O ligre é do cruzamento do leão com uma tigresa. Nasce esse gato grande, enorme, bonito aqui, mas que ele sofre muito, porque os genes que mandam ele parar de crescer não funcionam. Então, o animal vai crescendo, crescendo ao longo de toda a vida dele e vai tendo dor nas articulações, musculares, então ele morre de uma forma dolorida, vamos dizer assim, né? E ainda a mula, cruzamento do jumento com a égua. Então, pode ter cruzamento entre espécies diferentes, mas esses aqui, eles são estéreis, eles não conseguem cruzar depois que ficam adultos, tá? Então, essa é a diferença. Para acabar, para a gente ir encerrando a aula, gente, análise de árvore filogenética. Isso é bem importante também. Por quê? Porque a gente, analisando um desenho desse, você pode ter várias informações do tempo, de quem surgiu antes, quem é mais aparentado com quem, tudo isso está escrito nesse desenho aqui, tá? Então, vejam, raiz é a parte mais antiga. Então, ó, o tempo vai da raiz até a parte de cima aqui da nossa árvore filogenética. Vejam que um grupo monofilético é aquele que compartilha um ancestral comum. Então, essa parte que está destacada aqui, ó, o grupo Reptilia, é um grupo monofilético. E olha que bacana, as aves são répteis. Está dentro do grupo Reptilia. É um grupo monofilético porque tem um ancestral comum e está todo mundo dentro desse grupo aí. O que é um grupo parafilético? É um grupo que você deixou alguém de fora. Então, está aqui, ó, o ancestral comum, 3 que tem ancestral comum, mas ficou o lagarto e cobra de fora. Então, se você deixou um grupo de fora desse ancestral, ele não é mais um grupo monofilético, ele é considerado um grupo parafilético. Tá? Então, o monofilético tem que estar o ancestral e todos os descendentes dele dentro do clado. Né? O clado, então, é isso, do ancestral com todos os seus descendentes. Falando nisso, gente, de volta olhando esse outro cladograma aqui, essa árvore filogenética. Vocês estão vendo que o dinossauro surgiu aqui, ó? Então, tudo que está para cima é dinossauro. O que tem de estranho, talvez, para alguns de vocês aí? As aves são os únicos dinossauros que sobreviveram. Então, para quem nunca viu um dinossauro, é mentira, porque vocês já viram. A gente tem dinossauros, né? Então, dinossauro, o único grupo sobrevivente é o grupo das aves. Olha que bacana. Então, o exercício para a gente encerrando a aula aí. A afirmação, os humanos descendem dos chimpanzés, é contrariada pelo cladograma representado. Então, tá ali o cladograma, vocês vão mostrar para mim qual que é a alternativa correta.
E aí, gente, conseguiram? Vamos ver junto aqui. Chimpanzés são humanos menos evoluídos? Não, chimpanzé não é humano. Gorilas, chimpanzés e humanos descendem sequencialmente dos gibões? Não, gente, o gibão está aqui, ele ainda é uma espécie vivente, então não é descendente dele. Gibão, gorila e chimpanzé descendem da linha evolutiva dos humanos? Não vou nem falar, né? Humanos e chimpanzés descendem de um ancestral exclusivo? Isso, eles têm um ancestral exclusivo deles aqui. Então são grupos irmãos, certo? O último exercício da aula, de verdade agora, prometo. Observe a filogenia e marque a alternativa incorreta. E aí, gente, claro que Pokémon não existe, essa árvore é uma árvore fictícia. Mas vocês já aprenderam a analisar, então já acharam a resposta correta. Sharpedo, acho que é assim que fala, Magikarp, Pidgeotto e Arbok formam um clado. Então eles estão no mesmo clado, ok? Então a gente chegou na resposta correta. Gente, a aula de hoje, então, a gente revisou alguns conceitos bem importantes, né, desse começo da disciplina dos seres vivos aí, da parte de zoologia, que logo vocês vão também, depois já vão para a parte de plantas. É importante lembrar de tudo isso, tá? Na próxima aula o Jefferson volta, terminando de revisar as outras aulas. Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra por aí. Até a próxima!